Muito bem, Priscila, está ao vivo. Vamos lá. Obrigada. Meu nome é Priscila, da empresa SSW Segurança e Medicina do Trabalho. E agradeço aí a todos, desejo uma boa noite. Vamos lá, então, às nossas perguntas e respostas. A empresa de Medicina e Segurança do Trabalho faz a parte de gestão ocupacional de todas as empresas, em qualquer segmento e com qualquer número de colaboradores. Você pode ter apenas um colaborador que seja registrado, né, nas leis de CLT. Você tem que ter na sua empresa o PPRA e o PCMSO, pelo menos. São duas normas regulamentadoras. E os exames pertinentes aos mesmos, levantados nos riscos dos programas. Os exames são para os colaboradores. Bom, eu e a Priscila, a gente combinou, tá? A gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas aqui para vocês, tá bem? Ela deu uma introdução aí sobre a importância desse PPRA e PCMSO para a empresa, tá? Então, Priscila, posso dar início aqui na primeira pergunta para explicar para o pessoal? Priscila, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco o que se entende por PPRA e PCMSO, entendeu? O que a gente entende nesses termos aí, a relevância deles para a empresa. Ok. Bom, PPRA é a sigla para Programa de Prevenção de Riscos Ambiental. Esse programa é feito geralmente por um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho. Ele faz uma visita, uma vistoria na empresa, com aparelhos, onde ele faz um levantamento dos riscos ao que os colaboradores estão expostos. Então, luminosidade, ruído, calor. E, com base nesse documento, é elaborado um outro documento, que é o PCMSO, sigla para Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, e é elaborado pelo médico do trabalho. Esse médico ele pode ser SESMIT, seria um colaborador CLT da empresa, para alguns casos é obrigatório, ou pode ser um terceirizado, e aí é onde nossa empresa entra. Após realizado o PPRA, o levantamento dos riscos, e fornecido essas informações no documento, o médico do trabalho monta o PCMSO, incluindo ali os exames que são necessários à saúde e integridade de cada colaborador, na função em que ele está exposto e ao risco que ele está exposto. Então, entram ali os exames clínicos, ocupacionais, o admissional, o periódico, mudança de função, o retorno ao trabalho, e o demissional. E os exames complementares, se necessário. Então, vamos dizer, um motorista, ele faz uma audiometria e uma acuidade visual. Se ele for um motorista de uma carreta, algo assim, já entra um eletrocardio, um eletrocéfalo, uma glicemia. Se a gente falar nos funcionários do ramo alimentício, aí nós temos também que atender a Anvisa. Então, a vigilância sanitária exige alguns exames preocupados não com a saúde do colaborador, mas sim com o produto que está sendo manuseado. Então, em São Paulo, são utilizados exames de fezes, parasitológico de fezes e a cultura de fezes. E em outras cidades, até estados do Brasil, entram outros exames, às vezes, hemograma, micológico de unhas. Os exames, quando eles atendem a Anvisa, a vigilância sanitária, eles sempre têm a periodicidade de 6 meses. Isso quando o médico mesmo não julga necessário fazer com periodicidade menor. Vamos imaginar que o funcionário tenha passado por exame e tenha constatado que ele tenha algum problema de saúde que tenha que ser tratado e fazer novamente o exame. Então, acho que é isso aí. Bom, então isso é o que se entende, ó, eu pelo que eu pude entender assim num resumo, o PPRA é referente aos riscos ambientais envolvidos dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o motorista de ônibus e o sol excessivo do meio-dia com a pressão caindo e ele causando um acidente. Então, eu consegui entender essa parte do laudo, bem legal. Vamos para a próxima pergunta aí. Por que devo elaborar o PPRA e o PCMSO para a minha empresa?
Primeiro, pensando na saúde do colaborador. Então, se você faz o levantamento de risco do ambiente, que foi o que você falou agora, vamos então imaginar uma metalúrgica, onde é levantado ali o torneiro mecânico, um fresador, ele fica exposto, ele trabalha com graxa, com combustível, com solventes, e depois de levantado esses riscos, o médico do trabalho vai montar o PCMSO com os exames que são necessários, então a gente está pensando nisso, a primeiro momento, e pelo atendimento à legislação, é uma obrigatoriedade. Tudo bem, consegui entender então. Então não tem para onde correr, vamos dizer assim. Você tem que fazer por um lado pela prevenção e por outro pela legislação. Então, fiquem Ou você cientes aí. pensa no colaborador, ou pensa no bolso, porque vai ser autuado. Sim, eu digo porque eu tive uma experiência aí bem legal num pátio industrial e aí tinha todas essas normas, por isso a curiosidade. Vamos lá para a próxima pergunta, tá? A minha empresa ela tem somente um funcionário registrado. Ainda assim, eu sou obrigado a elaborar os laudos de PPRA e PCMSO? Sim, eu dei até uma antecipada nessa questão, quando comecei a falar a respeito de PRR e CNSO. Sim, é obrigado. Toda empresa de qualquer segmento, com pelo menos um colaborador registrado no regime CLT, ele tem que cumprir e atender à legislação com as duas normas, PPRA e PCMSO. Show, show. Vamos passar para a próxima pergunta. Existe uma relação direta entre o PPRA e o PCMSO? Sim, totalmente. Porque o PPRA é a base para a elaboração do PCMSO. Então, levantamento dos riscos do ambiente, o médico consegue dizer quais os exames que o colaborador tem que fazer para proteger aquela atenuar ou totalmente eliminar os riscos e aí a periodicidade disso também, se é como eu falei lá, 1 ano, 6 meses, que vai precisar para atender. Um material super rico esse para a gente deixar disponível, hein? Vamos lá, próxima pergunta. Quem pode elaborar e implementar o PPRA e o PCMSO dentro das empresas? Isso sempre é uma dúvida. O PCMSO, ele com certeza ele não pode ser elaborado por outra pessoa que não seja um médico do trabalho. Não pode ser também um médico examinador, um médico de qualquer outra especialidade. Tem que ter especialização em medicina do trabalho. Já o PPRA, o governo ele liberou, então ficou meio vago essa informação, de que qualquer pessoa que tenha conhecimento possa fazer o levantamento. Hoje nós sabemos que, na maior parte dos casos, quem faz o levantamento sabe manusear os equipamentos que são necessários, mesmo porque são necessários, e a gente vai contar, então, com técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro. Mas tem essa brecha na lei que permite que o empresário chame uma pessoa de confiança que ele acha que tem a capacidade de fazer o levantamento e elabore o PPRA. Tudo bem, pelo que eu entendi, então, o PCMSO, somente um médico com especialidade em medicina do trabalho pode fazer, né? Esse laudo para as empresas. E já o PPRA, não somente um técnico de segurança do trabalho credenciado, mas como alguém que possui um conhecimento técnico para elaborar o laudo junto à prefeitura, né? Bom, muito Exato. bom. Mas também cabe uma observação. A princípio, você tem essa liberdade, né? O empresário tem a liberdade de, muitas vezes, chamar lá uma pessoa que ele acha que tem capacidade técnica, mesmo que não tenha uma formação. Só que se você for fiscalizado, se você tiver um problema, uma reclamação trabalhista, o juiz vai te pedir a assinatura do responsável. E se o responsável não tiver a credencial técnica de especialista no assunto, você acaba se dando mal do mesmo jeito. Vamos prosseguir, então.
Posso ter um PPRA e um PCMSO para vários estabelecimentos da minha empresa? Não. É necessário que o PPRA e o PCMSO ele seja elaborado para cada posto de trabalho. Então, vamos imaginar que você tenha filiais. Vamos falar numa franquia. E você tenha várias filiais, apesar de aparentemente ser o mesmo, né, ser no mesmo segmento, os riscos são os mesmos, mas não funciona assim. A medição ela tem que ser feita pontual, em cada local de trabalho. Então, vai ser, se você tiver vários locais, você vai ter um PPRA e um PCMS só para cada local. Vamos imaginar aí um funcionário alocado, uma empresa que terceiriza, portaria, por exemplo. Então, ele tem a portaria de um hospital, o risco é um, e ele tem a portaria de um condomínio, o risco é outro. Então, é feito um levantamento para cada local. Entendi. Nesse caso que você explicou para a gente sobre as empresas de terceirizações de serviços, no caso, a responsabilidade do laudo seria dessas empresas que fazem a terceirização ou do próprio estabelecimento que está contratando o terceirizado? A responsabilidade é do empresário que está colocando, alocado o seu funcionário. Então, se você tem uma empresa de terceirização, por exemplo, é você que é o responsável. Se você tiver 100 postos de trabalho, você tem que elaborar os 100 documentos. Na verdade, 200, né? Porque o RA e o PCMSO. Entendi, entendi. Bom, podemos dar sequência? Vamos para a próxima pergunta. Existe um modelo para elaboração de PPRA e PCMSO? Não tem um formato obrigatório, mas sempre tem um modelo que atenda ao mínimo de informações, onde você vai ter que inserir as informações da empresa, o nome, a razão social, CNPJ, endereço, todas as informações elas têm que constar nos laudos, e tem que atender também informações como a descrição do ambiente de trabalho, quem fez o acompanhamento, cada função, os levantamentos dos riscos, tem que estar tudo ali, mas não tem um modelo padrão. Muito bem, agora a minha pergunta que todo mundo quer saber para não chorar depois, hein? Quanto custa elaborar o PPRA e o PCMSO, caso eu ainda não tenha em minha empresa? Bom, aí vai uma devolutiva de pergunta. Para se elaborar um PPRA e um PCMSO, não dá simplesmente para falar, olha, custa X como um produto. Ele é elaborado com base no número de colaboradores, pelo trabalho que você vai ter, e no grau de risco da empresa. Então, se a gente falar de uma pedreira, é um risco, se a gente falar de um hospital, é outro, se você falar de uma empresa como a Petrobras, por exemplo, é um outro risco, e se você falar de uma loja de calçados, é totalmente diferente. Então, só com isso a gente consegue dizer, porque você tem que verificar quais são os riscos que vão ter que ser levantados, quais os aparelhos utilizados, e até se não vai ter que quantificar isso. Então, esse orçamento ele é feito bem pontual. É solicitado aí normalmente para a empresa o número de CNPJ, porque ali se levanta o CNAE, né, o grau de risco, e o número de colaboradores, pelo menos. Entendi, entendi. Vamos lá para a próxima. Gostaria que você explicasse para a gente o que pode acontecer se a empresa não elabora os laudos de PPRA e PCMSO. Quais são as punições cabíveis aí para essa empresa? Bom, sofrendo a fiscalização, o bom brasileiro, ele sempre vai deixando, né? Muitos empresários fazem isso e acham que aquilo é um gasto desnecessário. Mas se você sofreu uma fiscalização, se você sofreu um processo trabalhista, um juiz vai te pedir o documento, você pode ser autuado. E aí as multas variam também de acordo com o número de colaboradores, o grau de risco da empresa, o risco que você expôs o seu colaborador. Além das multas previstas, existe a possibilidade de indiciamento criminal ou somente as multas mesmo, a punição financeira?
só se você chegar a um ponto de atingir um risco tão grande, e aí haja até interdição, é mais difícil. E normalmente também... Um óbito no chão no pátio da fábrica e o cara não tem os laudos. Acabou. Uma empresa de construção civil e o funcionário caiu de lá de cima porque fez um trabalho em altura, por exemplo, e não usou o equipamento que deveria ter usado. Aí você acaba tendo um problema maior, viciamento, né? Mas não pelo Ministério do Trabalho, e sim pela Justiça mesmo, a parte civil, né? Entendemos. E para finalizarmos aí, essa pergunta aqui a gente já tinha conversado, né, sobre o e-social. Isso. O que a gente faz? A gente incrementa uma pergunta nova, faz ela mesmo? Então, eu vou deixar aberto para que vocês façam uma outra pergunta. Eu só vou comentar que eu pedi para me deixarem a questão do e-social para uma próxima apresentação, porque nós estamos em um treinamento novo a respeito. Então, quero trazer novidades. Muito bem, trazer novidades, informações pontuais, certinhas. Então, eu creio que se a Priscila já finalizou o jogo de perguntas e respostas aqui, gostaria muito de agradecê-la, agradecer pelo conhecimento compartilhado e, claro, abrir as perguntas para a nossa especialista em SST aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas aí, porque mais vale o conselho de alguém que entende do que uma multa do fiscal no seu correio aí. Então... Priscila, por que os empresários brasileiros têm tanta dificuldade em entender que é obrigatório essas obrigações, vai? A contabilidade é meu parceiro, né? Gosto muito, porque eu sei que o que vocês sofrem também tem dificuldade. É mais ou menos, só que a parte de SSP sofre mais ainda que a contabilidade, porque o empresário, ele vê todo o meu trabalho, todo o trabalho da empresa de SSP como um gasto desnecessário. Ele acha que ele não vai ser punido. Então, aí essa lei ainda existe no Brasil, né? Essa forma do empresário pensar e aí a gente acaba tendo dificuldade mesmo de implantar os programas que são obrigatórios. Eles sempre acham que... Oi? Camila já tem pergunta. Vamos lá. Oi, Priscila, parabéns pela apresentação. Qual a periodicidade... Imagina. Qual a periodicidade para o empregador renovar os laudos ambientais? Anual ou só quando alterar o desenho do ambiente? No caso do PPRA e PCNSO, são manuais. Nós vamos ter outros documentos que podem ser só quando você altera o ambiente. Por exemplo, uma análise ergonômica, se você não alterou nada no ambiente de trabalho, desculpa até, para quem não sabe o que é uma análise ergonômica, é um documento, é um laudo, que onde ele mostra os riscos ao colaborador, se fosse mais de uma outra forma, ele vê a ergonomia em que ele está trabalhando. Então, realmente, nesse caso, se não houve mudança de layout, você tem o documento e aí ele tá válido. O PPRA e o PCNSO, como outros documentos das normas regulamentadoras, são anuais. Assim como o treinamento também. Se você entra no campo de treinamento de brigada de incêndio, de primeiros socorros, e sem falar que dependendo também do risco a que a empresa expõe, pode ser até que essa periodicidade seja menor. Obrigada. Obrigada. Degrau, vamos lá. Priscila, tudo bom? Prazer te conhecer, tá bom? Prazer. Boa noite, tá? Eu gosto de fazer pergunta chata. Pensa aquele cara chato, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um objetivo na minha empresa de tirar o ISO, tá? Tá. Eu quero começar a certificação ISO, que eu acho bem legal, porque algumas empresas é até legal para diferenciar no mercado. Essa sopinha de letras que você falou aí, que eu não decorei, não vou decorar. Quando eu pego e me falo isso, eu não quero saber. Não é minha área, não é essa. Não consigo, tá? Essa sopinha de letras influi em alguma coisa? Sim.
influi. Até para você adquirir o ISO. E aí, não só essas sopinhas de letras que eu falei, como outras sopinhas. Dependendo do que você vai precisar, vão entrar aí outros documentos obrigatórios. Na verdade, não é obrigatório só pelo Ministério do Trabalho, mas para você conseguir atender e conseguir o ISO. Tá. E quem é o cliente seu? Quem que é o cliente assim que você fala, cara, esse cliente aqui, ele realmente precisa, para eu poder entender quem é o seu cliente, para eu poder ver como eu posso te ajudar? É como eu falei bem no começo, o meu cliente é qualquer segmento. Então, você pode me indicar uma... Eu sei, mas vamos tentar só dar uma filtrada nisso aí, porque você sabe que, como a gente falou, o João falou, como é difícil os caras colocar na cabeça que precisa, né? Quem é aquele segmento que você vê, cara, esse segmento aqui, ele realmente segue as regras e é muito mais fácil para eu entrar nesse cliente, entendeu? Se é indústria, é multinacional, não sei. Eu preciso entender, porque aí fica mais fácil para eu tentar referenciar você para os meus clientes. Entendi. Bom, quanto maior a empresa, mais o risco de ser fiscalizado, de ter problemas, então fica mais fácil. Só que, por outro lado, são muitas empresas que atendem isso quando não se tem um SESMIT próprio, que são esses profissionais que eu falei, registrados como CLT, que também é uma obrigatoriedade, dependendo do que você já atingiu, né? De risco e de número de colaboradores. Então, esse é um ponto, é o número, o tamanho da empresa. Outra coisa são os alimentícios, que esses são os meus xodós, que eu adoro. Agora, aí a gente está começando a entender o que é esse ramo alimentício? São os supermercados? Em geral, qualquer ramo alimentício. Restaurante, o bar, a padaria, a lanchonete, qualquer... Eu tenho todos. O mercado, como você falou, qualquer segmento que atenda também a vigilância sanitária. Porque a vigilância ela é muito mais rigorosa na fiscalização do que o Ministério do Trabalho. Agora ficou mais fácil para eu entender onde eu posso referenciar você. Oi? Agora ficou mais fácil para eu entender onde eu posso referenciar você. Tá certo. Inclusive, como buffet, alguns dos exames que você citou, a vigilância exige em São Paulo, como o exame de fezes, das unhas e tudo isso. Das unhas? É obrigatório. É uma raspagem das unhas. Das unhas? Porque os colaboradores que manipulam alimentos não podem ter nenhum tipo de micose na mão. Então, eles fazem um exame pelas unhas. Eu tenho um cliente para você, Priscila. Ele tem cozinhas industriais nas empresas. Ele é a Sodexo, como se fosse a Sodexo, mas é um concorrente da Sodexo. Ele monta a cozinha. Esse é um bom cliente para você? Esse é perfeito. Eu digo que os alimentícios são os meus xodós. Tá bom. Deixa comigo. Obrigada. Próximo Priscila. Vamos lá. Priscila, por conta da pandemia, teve várias empresas que optaram pelo home office dos seus funcionários, né? Então, eu tenho, inclusive, amigos que a empresa decretou home office forever, né? Nesse caso, como é que funciona? Os funcionários todos em home office, a empresa tem que fazer esses laudos também? Como é que funciona? Isso ainda não está bem definido ainda. O governo não formalizou ainda. Então, realmente eu tenho casos assim, em que a empresa colocou todo mundo em home office e são expostos a um risco baixo. E isso deu tão certo porque o empresário viu que reduziu o custo, de repente, de uma locação alta num bairro, né, nobre. E aí continuou, mesmo aí quando acabou abrindo um pouco a respeito da pandemia, mas a gente não tem ainda como fazer um laudo de cada local, porque você teria que estar visitando cada empresa, cada casa de colaborador, né? Então, isso ainda não foi documentado. Os exames permanecem. Lá o exame clínico
ocupacional admissional, demissional e os complementares, se fosse necessário, né? Mas ainda não tem um modelo de laudo para ser feito em cada caso. Não existe ainda. Ah, entendi. Obrigado. Ô, Sandra, complementando a resposta da Priscila, né? Teoricamente, você tem que dar as condições do empregado trabalhar em casa. Então, oferecer uma mesa, uma cadeira, né? O apoio do pé, por exemplo, para quem trabalha com computador, o apoio do pé, o suporte para levantar o notebook ao nível da visão, né? Tem várias coisas, várias normas que foram saindo, e isso tudo vem acrescentar mais obrigações, né? Na realidade, a grande dificuldade que a Priscila enfrenta, e eu, o José, que trabalhamos com essa parte de departamento pessoal, essas coisas, é a quantidade de legislação que nós temos. Né? O governo Bolsonaro aí, o governo federal, ele revogou várias normas, mas tem muitas normas em vigor, e não podemos esquecer que nossa CLT é de 1945. Então, mesmo com a reforma trabalhista de 2017, tem muita coisa para arrumar ainda, tá certo? E tem muita coisa para... E nesse ramo de home office, a Priscila deve ter já lido algumas coisas, já deve ter feito até curso sobre isso. Muitas empresas vão ter que mudar a maneira de ver o funcionário em home office, tá? Não vai ser, o funcionário está em casa, vai ficar no sofá trabalhando, deitadão na cama, não. Vai ter que dar condições ao funcionário trabalhar em casa também. É isso aí, João. Aqueles empresários que têm essa consciência e que já estão preocupados com o que pode ter depois de dor de cabeça, eles estão fornecendo realmente lá o equipamento. Então, um notebook, um apoio de pé, um pé de mouse com apoio. E até pensando em treinamentos, que a gente tem feito. Isso a gente tem feito. Treinamentos de ergonomia. É fornecido também, aí entra mais na sua parte, né? Onde a empresa acaba fornecendo para esse colaborador, talvez não o cartão de refeição do restaurante, mas sim de alimentação, onde ele reverte a comida para casa, um suporte com a iluminação, com os gastos de internet. Mas isso a gente ainda está falando de poucos empresários que têm essa consciência. Mas será que isso vai gerar muita reclamação trabalhista no futuro? Que é um negócio meio complicado, né? Porque aí tem até a doutora Cleide aí que sabe melhor que eu. Que eu fico imaginando, né? Você vê lá no LinkedIn, obrigado, a empresa é boazinha, mandou uma cadeira, mandou um negócio o quê, obrigado, não sei o quê. Pô, é obrigação, né? Mas, Francisco, mas para você ter uma ideia, em casa mesmo, meu esposo é funcionário público e ele está em casa, mas a empresa não forneceu nada. Que é o governo, né? A Cleide já falou isso. Até abrir o microfone e vai falar um pouquinho do aumento que teve de reclamação trabalhista do pessoal em home office, tá? Pode falar aí, Cleide. Ainda são poucas as empresas que fornecem isso, e o que a gente tem visto é que são as grandes empresas que acabam fornecendo. Só que a maior parte das empresas que a gente tem aqui no Brasil são médias e pequenas empresas. E os empresários não estão preocupados nesse sentido. Eles só vão começar a se preocupar a partir do momento que o funcionário começar a reclamar isso na Justiça do Trabalho, né? Mas como também, em muitas empresas, não é a realidade da empresa fornecer o apoio de pé, fornecer o suporte para a elevação da tela, então muitas vezes o próprio funcionário nem sabe que ele precisaria disso. Só quando ele vier a ter uma doença, que aí ele for no médico e o médico fizer todas essas perguntas, aí ele vai ter consciência disso e com certeza ele vai demandar a empresa. Aí, Cleide, tá certo. O colaborador não sabe nem que ele tem direito de usar EPI, equipamento de proteção individual. Ele trabalha exposto, nem sabe que ele tem. Só complementando para os colegas, acho que bons clientes para a Priscila, além das indústrias, que todas as indústrias precisam dos dois laudos, né? Também as prestadoras de serviço.
principalmente de portaria, de limpeza, elas precisam também fazer esses laudos. Sim. Só fazendo um comentário com o que você falou, João, e a Cleide, a minha esposa trabalha numa empresa do Grupo NET, uma empresa grande, multinacional. Ela está trabalhando de home office desde o começo da pandemia, desde março do ano passado. Ela fica 2 dias, meio período em casa, e 3 dias no escritório. E quando isso ocorreu, eles mandaram uma carta para todos os colaboradores, onde você tinha que assinar, dizendo que você está em home office, e a única coisa que foi fornecida, um computador, um fone de ouvido e o celular. O resto, equipamento, ergonomia, ajudar a energia elétrica, internet, nada disso. E é uma empresa grande, hein? Então, ou você assinava, ou é isso. Não você assina, você assina. Eu fiz minha lição de casa, Francisco. Meus funcionários têm todos os equipamentos que foram solicitados por eles. Parabéns. É isso mesmo, viu, Francisco? Ainda tiveram empresas que reduziram o salário aí dos funcionários, o tempo de prestação de serviço, continuam demandando o mesmo número de serviço e ainda questionam o funcionário quando ele não consegue pagar a conta da internet e ele está com a internet cortada e ele acha que é obrigação do funcionário ter internet em casa. E você acaba trabalhando mais, porque você se perde um pouco nos horários, você tem o celular da empresa, aí toca no horário que você acaba atendendo. Então, eu já falei para ela, tem que conversar lá, ou então você começa a anotar tudo, porque não está certo. Mas aquela a MP do teletrabalho não regulamentou essas coisas, gente? Nem Cleide? Não regulamentou? Na verdade, existe a regulamentação e o que eu costumo recomendar para os meus clientes é passar uma circular de que mesmo que eles venham a receber qualquer comunicado fora do expediente, eles não devem responder fora do expediente. Essa comunicação ficaria aguardando a resposta para o dia seguinte. Para dar uma forma de dizer assim, eu não tô... Se por acaso alguém, porque às vezes é um cliente, às vezes não é o chefe, não é alguém da empresa que está mandando, que está demandando esse serviço fora do horário, às vezes é o próprio cliente seu que tem acesso a esse funcionário e manda algo fora do horário. Então, para tirar do funcionário essa obrigação de que ele tem que responder a qualquer hora, na hora que chegar, ele tem que responder. Não, ele não está de sobreaviso, ele está em home office. Então, se ele trabalha das 9 às 6, ele tem que responder das 9 às 6, e não ultrapassar esse horário. Mas tudo assim, orientação, documentação, para você depois não sofrer nas garras do judiciário. Só para não deixar de vender meu jabá aqui, na ferramenta você consegue limitar lá de um horário até horário, depois o cara não consegue usar, tá? Isso é bem legal, gostei, vou vender isso aí também agora. Priscila, esse monte de letrinhas aí que o Francisco falou, né? Ele ajuda as empresas não só... sopa de letrinhas, hein? Ajuda a empresa a visualizar a atividade do empregado, né? Como também ajuda naquela parte ali de periculosidade, insalubridade, tudo mais, né? E qual que é o maior risco se a empresa não tiver a sopa de letrinhas, como o Francisco fala, e o funcionário tiver exatamente uma insalubridade, uma periculosidade? Qual é o risco para a empresa nesse caso? No final é sempre o bolso. Vai sobrar para o empresário pagar a conta. E aí, nesse caso da sopa de letrinha, quando se fala em insalubridade, periculosidade, nós entramos com outros laudos, outras NRs, normas regulamentadoras. Então, a gente vai ter lá o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade, é bem mais específico. E isso, o laudo, ele tem a função de proteger o colaborador, sim, mas mais ainda de proteger o empresário, de formalizar aquilo. Então, o funcionário está exposto à insalubridade e tem até um percentual. Aí a doutora pode falar até melhor que eu. Então, o funcionário ganha 10%, 20%, e documenta isso, para que ele não entre depois na justiça e peça quanto ele quiser.
Sim, a própria legislação, tanto da insalubridade quanto da periculosidade, ela já tem o percentual definido em lei, e aí vai em relação ao grau de exposição, se é mínimo, médio ou máximo, né? Esses documentos, quando o funcionário entra, porque assim, é moda entrar no judiciário pedindo insalubridade, geralmente insalubridade, em alguns casos periculosidade, porque a periculosidade tem o limite da norma, né? Mas a insalubridade todo mundo pede. Eu trabalho no ambiente insalubre. Quando a empresa tem esses laudos, o PCMSO e o PPRA, e o perito vai fazer a perícia dele, ainda que o funcionário invente coisas, ele está lá com tudo estruturado. Aí é mais difícil do perito judicial dar uma insalubridade quando a empresa já tem um laudo dizendo que aquela atividade não é insalubre. E ainda que ele venha a dizer que é insalubre, você consegue, num recurso, demonstrar que não, que a empresa tomou todas as medidas, que a atividade não é, e tentar justificar isso no judiciário para reverter eventual condenação, porque nem todas as atividades que as pessoas pedem insalubridade, ela realmente tem, até mesmo porque tem os EPIs que acabam, em alguns casos, minimizando, né, ou eliminando também a exposição. E para isso também o colaborador um documento, né, que é a ficha de EPI, para que se prove também que ele recebeu um treinamento para a utilização daquele EPI, justamente nesse caso para proteger a empresa também, né? Sim, não basta você fornecer, você tem que fiscalizar o uso. Esses documentos aí que a Priscila falou, de PPRA, PCMSO, principalmente restaurante, o Francisco falou um pouquinho aí, eu tive restaurante e eu tinha 14 funcionários, o outro eu tinha 12 funcionários. É um custo. Principalmente para quem tem restaurante, qualquer centavo faz diferença. E a gente relutava, mas você tinha que fazer, não tinha jeito, tinha que ter. E a vigilância sanitária, eu já recebi eles no meu restaurante, não quer saber, você tem que ter. Você tem que ter a documentação, eles vão chegar e vão pedir. Não vão te autuar na hora, mas vão pedir a documentação. Se você não tiver, eles vão marcar e vão voltar. Se quando eles voltarem e não tiver, aí você vai ser autuado. Então, para quem é do ramo de alimentação, não tem como escapar. A vigilância sanitária, principalmente loja de rua. Loja de shopping, dependendo do shopping, é menos, mas eles vão também. Mas loja de rua, dependendo do bairro que você estiver, se for um bairro nobre, principalmente, pode ter certeza que eles vão passar lá. Lá no Itaim, quando eu tinha um restaurante, você via na hora do almoço eles passando lá com o jalequinho lá. Todo mundo já sabia o dia que os caras iam passar lá. E você tem que ter a documentação. Eles vão pedir, é inevitável, não tem jeito. Não é só restaurante, não. Buffet eles também visitam, viu? Mexeu com alimentação. Eu já recebi várias vezes. É isso vocês verem a importância da atividade da Priscila, né? Além de ficar salvando as empresas, ela ajuda a Camila quando vai aposentar o pessoal com a insalubridade, ajuda a Cleide fazendo perícia, né, provando que a empresa está certa ou está errada. Tudo isso, hoje, valoriza muito a profissão da Priscila, né, porque o país ele está passando por mudanças ainda lentas, principalmente na parte de legislação. O maior exemplo que mudou o presidente da Câmara, que falou que ia fazer um monte de reformas, e o primeiro projeto dele, ele quis fazer um projeto de imunidade, para eles não serem processados. Ele esqueceu que a gente está no meio de uma pandemia, que está morrendo aí 1.000 e poucas pessoas por dia, né? E o nosso governador aqui fazendo uma cagada atrás da outra, e a gente tomando culpa aqui, todo mundo, os empresários se ferrando, né? Então, a nova aliança, a partir de segunda-feira, vai estar totalmente 100% em home office, né? Infelizmente, com a volta para a zona vermelha, eu achei melhor e proteger os funcionários do que ficar correndo risco. Muitas empresas não vão aguentar esse fechamento, é uma situação muito complicada. E a atividade da Priscila, ela vai ter muito trabalho, não só ela, como a Cleide, a Camila, né? Vão ter muito trabalho na hora que acabar essa pandemia, porque vai ter muitos processos, sim. Houve um aumento muito grande de processos durante a pandemia e vai aumentar ainda isso, porque
teve muitas empresas, o Francisco falou de uma, mas eu conheço uma empresa também multinacional, onde não deu condições dos funcionários trabalhar, e pelo que eu estou sabendo, boca pequena, a gente acaba ouvindo algumas coisas, né? 2, 3 funcionários já estão com problemas por não ter condições de trabalhar onde eles estavam, né? A empresa não deu condições. Então, vem uma avalanche de reclamações trabalhistas aí, sim. A justiça tinha diminuído o número e vai voltar a crescer esse número, tá? Então, assim, quando vocês tiverem dúvidas, procurem a medicina do trabalho na sua empresa. Se não tenha, vai atrás. É importantíssimo isso. Tá? Isso é importante. Nós estamos fechando lá uma parceria com a Priscila, vamos indicar os clientes da Nova Aliança para a Priscila para ela cuidar. Né? E nós temos que fazer, sempre deixar na mente do empresário, tá? Do empreendedor, tudo mais, que a lei é para todos. Né? Semana passada, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um cliente falou assim para mim: meu funcionário está com Covid. Você tem que fazer o CAT. Não vou fazer. Ok. Me manda um e-mail, você não vai fazer, o risco é seu. Acabou. Eu não vou correr risco. Quem está correndo risco é ele. Quem tem que fazer o CAT é ele, não sou eu. Tá? E aonde o funcionário pegou o Covid? Pegou na empresa, pegou na rua, não importa. A legislação fala que o funcionário tem que estar com Covid e a empresa tem que fazer o CAT. Ponto, acabou. Então, olha só, muitas empresas estão com esse pensamento. Eu não vou fazer o CAT porque vão achar que ele pegou aqui na minha empresa. Não. O Ministério do Trabalho não está preocupado onde o funcionário pegou. Ela quer a informação que ele teve. Esta é a realidade. Então, isso é onde entra a boa assessoria da medicina do trabalho. Vocês vão ter uma assessoria completa, onde vocês vão estar ali embasados para fazer defesas em casos como esse. Vamos lá, gente. Mais perguntas? João, CAT é a notificação para o governo sobre a Covid? Não, a CAT é o seguinte: você tem um funcionário que está trabalhando aí com você, tá certo? Aí ele chega e manda um atestado para você que ele está com Covid. Você tem que pegar e fazer o CAT. Tá? O médico deu lá o número do CID, você vai preencher o CAT e colocar que ele está afastado porque ele está com Covid. Tá? Ninguém está falando que ele pegou na sua empresa, só que ele pegou. Ele foi detectado no exame. Ele pode ter pego aí na sua empresa, pode ter pego no meio de transporte, pode pegar no final de semana, pode ter pego numa festa, num jogo, onde ele for, ele pode ter pego. Não significa que sua empresa é responsável por ele ter. Tá? A realidade é bem essa. Então, assim, os empresários têm que aprender que hoje a Priscila vai voltar uma outra hora para falar do E-Social. Ela já falou que está fazendo um curso das mudanças que está tendo no E-Social. Gente, eu vou falar para vocês. Tem o Big Brother Brasil, que vocês adoram assistir, que eu acho que é a maior perca de tempo que tem. O E-Social é o Big Brother do Ministério do Trabalho. Vocês vão entregar todas as informações para a Receita Federal, a Previdência e o Ministério do Trabalho. Em um único sistema. Tá? Então, é assim, muitas vezes nós falamos para vocês assim, eu vou falar por experiência aqui, né? A Nova Aliança fala assim para alguns clientes: olha, não posso fazer isso porque eu é social. Aí o cliente liga bravo, né? É o cliente que eu vou apresentar para o José depois, que o José acalma ele lá, né? Ele fala assim: eu vou trocar de contador porque tudo que eu peço para a Nova Aliança é não. Gente, não é a Nova Aliança. Quem me dera eu ter esse poder, entendeu? É o E-Social. Já falaram, inclusive, que a Nova Aliança criou o E-Social. Gente, eu fico contente de ouvir essas coisas, mas é muita besteira para o meu ouvido ouvir isso. Eu não criei nada, eu só estou colocando em prática. Foi você! Foi você! Beleza. Tá bom. Agora eu sei, beleza. Há 10 anos, gente, há mais de 10 anos, ele vem sendo implementado aos poucos. Tá? O que o Bolsonaro fez agora, ano passado? Todo mundo falou assim: acabou o E-Social. Não acabou nada, gente. Ele tirou algumas coisas que ele não achou importante durante a pandemia você mencionar. Só que em maio, todas as empresas,
inclusive os do Simples, são obrigados a estar no E-Social. Tá? Então, qual que é o nosso maior problema hoje? É convencer aquele pequeno empresário ali que emite uma notinha, que não tem funcionário, a tirar o certificado digital. Ele não quer gastar dinheiro. O que nós estamos fazendo? Dando 50% de desconto na mensalidade para ele tirar o certificado digital. Porque eu preciso do certificado digital. Então, assim, muitas mudanças... Oi, Priscila, pode falar, desculpa. Aí a sua contabilidade vai ter que ajudar ele para ele poder fazer o que é certo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tem muitas pessoas que pensam que as mudanças não vão atingir os pequenos, que estão enganados, tá? Vão pegar mesmo os pequenos, vai vir multas pesadas, e aquele negócio, não adianta a multa falar assim, é o contador que vai receber. Não, a multa vai direto para a empresa. O contador vai ser só mais um ali que vai estar no meio ali e vai ter casos que o contador é culpado. Nós tivemos algumas empresas que vieram trabalhar com nós e o contador deveria estar entregando o E-Social há quase um ano e ele não estava sendo entregue. Então, agora, nós colocamos em ordem, né? E se vier alguma multa, o cliente está ciente que o outro contador é o responsável. Mas, João, isso muito que você falou é a cultura do brasileiro, do jeitinho brasileiro, né? Então, o cara, a nova aliança não faz, eu vou arrumar alguém que dá um jeito e faz, entendeu? É por isso, é essa cultura. O cara acha que você está dificultando, porque você é Caxias, tal, não sei o quê, ele vai atrás de um cara que talvez seja picareta e vai fazer para ele. É isso, essa é a cultura, né? Francisco Assis, eu vou dar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Acho que a Camila quer fazer uma pergunta, mas já abro para ela. Na segunda-feira, um cliente que está comigo há 18 anos, ele tem 2 restaurantes, me comunicou que vai trocar de contador. Por quê? Porque o funcionário dele, o gerente dele, teoricamente, vai no sindicato, pega informações do sindicato e a informação do sindicato não bate com as MPs. Entre seguir o que o sindicato fala e o que a MP do Ministério do Trabalho está falando, ele falou que vai seguir o que o sindicato fala que é mais favorável a ele. Eu prefiro que ele vá embora do que ele fique trabalhando comigo e me dê cobrança, tá certo? Vamos lá, Camila. Pergunte, Camila. Na verdade, é um comentário sobre o que você falou, a questão do empresário que ele se recusa a tomar ciência das obrigações dele, né? Não adianta orientar, é algo que eu vejo muito, a doutora Cleide, a Priscila, o Francisco, eu acredito que também veja muito na área de atuação dele, né? A gente fica o tempo todo falando para todo mundo, olha, cuida da sua documentação, faça seu planejamento, se organize, porque eu atendo algumas pessoas no escritório que não contribuíram com a Previdência, apesar de ter empresa aberta, tudo mais, mas eles escolheram. E quando chega o momento da necessidade, ele não fala que ele optou por não pagar, ele fala que foi o contador que não falou nada para ele. E o contador normalmente tem aqueles protocolos de envio das guias, das declarações, tudo certinho, mas ele optou por não fazer. Então, não adianta daqui a alguns anos, ou quando tem um prejuízo muito grande, colocar a responsabilidade na pessoa que tentou, né, fez todo o trabalho para te ajudar. Não resolve o problema, só o reclamar, né? Camila, eu acho que médico, tanto o advogado como o contador, nós somos parceiros das empresas, tá? Só que nós não somos babás. Então, o empresário brasileiro, ele é muito mal acostumado. Ele quer tudo que o contador ou o advogado faça direitinho. Ele faz a besteira e vai lá e corre para o contador arrumar ou para o advogado. E isso, uma hora, vai acabar e vai ter uma consequência muito grande para as empresas, tá? Então, assim, fique aí todo mundo preparado, está tendo mudanças, vai ter mais, estão chegando. Pessoal, é assim, ó, vamos pôr na cabeça o seguinte, nós temos ainda 6 minutos para falar um pouquinho, e a Solange tem que se apresentar, que eu esqueci dela. Não, esqueci. Ela saiu, depois ela voltou e eu não vi que ela voltou, mas ela já... Só falar um negocinho para vocês. Vamos falar assim, não muito longe.
há 10 anos atrás, quantas profissões tinham que hoje não tem mais? E quantas foram criadas de lá para cá? O que é isso? Isso é desenvolvimento, modernidade, a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida. Então, assim, antigamente você tinha office boy, hoje você não tem office boy quase, você tem motoboy. Né? Você tinha o quê? Datilógrafo. Hoje você tem o quê? Digitador. Então, assim, as coisas foram mudando muito. Falei coisas antigas, o Francisco Capo voltou, ele tinha assumido. Coisa antiga é com ele mesmo, tá vendo? Ele lembra tudo. Então, assim, são coisas que a gente vai falando e a nossa legislação precisa se modernizar muito rápido, porque o mundo está mudando muito rápido e a gente não está acompanhando na parte de legislação. E precisa fazer isso. Então, assim, hoje o empregado, nós estamos dando um exemplo para vocês aí do empregado que pega o Covid, a infecta, essas coisas, entendeu? Ele não está muito preocupado com a empresa, não está muito preocupado nem com a família, entendeu? Ele quer se divertir, tá? E isso acaba trazendo depois vários problemas, inclusive para a empresa, que não tem nada a ver com a vida particular dele. Mas é uma mudança que nós temos que fazer no Brasil. No mundo já está acontecendo isso, no Brasil principalmente. Aqui precisa fazer uma coisa maciçamente que nem o Bolsonaro teve feito de fazer, que é investir em educação. Educação, educação e educação. Na hora que investir em educação, parar de perder tempo com coisas sem noção, o país vai mudar muito.